Fala, meu povo, tudo bom com você? Professor Tiago Luque na área para mais uma super videoaula e o tema da nossa aula vai ser o século XIX, aquele século que o grande historiador Éric Hobsbawm vai chamar de a Era das Revoluções. Muitas transformações políticas, econômicas e sociais vão acontecer ao longo do século XIX que vale a pena você estudar para você lacrar naquela prova. Só que, como são muitas transformações que vão ocorrer aqui nesse período, nós vamos dividir em duas partes essa aula. Nessa primeira aula, falaremos sobre o movimento operário, um importante movimento político que surge aí, que vai ter força no século XIX. E depois, as revoltas liberais, que você não pode deixar de estudar, que são a primeira onda liberal de 1820, a onda liberal de 1830, a Primavera dos Povos em 1848, a Comuna de Paris, enfim, todos os movimentos liberais e sociais que vão inclusive culminar com a solidificação, a sistematização do socialismo político, ok? Então são movimentos importantes que vale a pena você estudar. Primeira aula começando aqui, ó, o movimento operário. Como nós já vimos anteriormente, durante a Revolução Industrial formou-se na Europa a classe operária, os trabalhadores, o proletariado, que é aquele grupo de pessoas que trocam mão de obra, força de trabalho, por um determinado salário, um valor, em um determinado período de tempo. Esses trabalhadores operários, eles estavam obviamente sujeitos às determinações dos proprietários dos estabelecimentos industriais, ou seja, da burguesia industrial. E com o surgimento dessas fábricas e com a imposição do ritmo ditado pelas máquinas, as condições de vida, as condições de trabalho desse operário eram muito ruins. Isso eu falo com jornadas de trabalho de 14 a 16 horas diária, sem segurança nas fábricas, sem leis trabalhistas, sem salário, uma condição de insalubridade, exploração da mão de obra feminina e infantil, enfim, a vida dos trabalhadores operários não eram fáceis e nós já tratamos disso quando nós falamos da aula sobre Revolução Industrial, ok? De qualquer modo, toda essa baixa qualidade de vida que a Revolução Industrial trouxe para o trabalhador, que agora é chamado de classe operária, vai fazer surgir vários movimentos de contestação ou de luta por melhores condições de trabalho, ou contestação do sistema capitalista que estava se organizando, que estava em ascensão no momento que está acontecendo a Revolução Industrial. E aí nós temos como principais movimentos trabalhistas o movimento ludista, tá ligado? Aquele movimento do Ned Ludd, que juntavam trabalhadores para destruir as fábricas, as máquinas, porque eles acreditavam que as máquinas eram responsáveis pela baixa qualidade de vida que eles viviam. Depois teve o movimento cartista, ou a Carta do Povo, onde os trabalhadores ingleses, esses movimentos são ingleses, tá bom? Começa na Inglaterra, porque é o berço da Revolução Industrial. Já foi falado isso em aulas anteriores. Aí, cabeção, vale ressaltar que tanto o ludismo quanto o cartismo foi duramente reprimido pelo governo inglês naquela época. O cartismo, que tinha o objetivo de escrever cartas, petições populares, pedindo aos legisladores leis trabalhistas, e além do ludismo e do cartismo, surgiu ainda na primeira metade do século XIX os sindicatos, ou seja, a união de operários em associações sindicais. E essas uniões, elas tinham como objetivo a luta por melhores condições de vida e trabalho para os seus associados. O termo sindicato em português deriva da palavra francesa syndicat, e que significa representante de uma corporação. O sindicato, eles eram formados em sua maioria por trabalhadores que atuavam no mesmo ramo e tinham um caráter de auxílio mútuo, organizados de modo que pudessem apoiar os seus afiliados. Por isso que é importante lembrar que o sindicato ele une trabalhadores de um mesmo ramo de atuação. A primeira função desses sindicatos foi a luta por melhores condições de salário, pela tentativa de evitar a diminuição dos salários quando a oferta de mão de obra era maior do que a necessidade da fábrica. Além desses objetivos ainda, os sindicatos prestavam auxílios aos operários que ficavam desempregados, que passavam por problema de saúde, já que não haviam leis de proteção trabalhista. Essas entidades tinham ainda o papel de organizar a luta em prol por melhores condições de trabalho e as primeiras leis trabalhistas. Então tudo isso era organizado nesses union trades, como são chamados na Inglaterra os sindicatos
até hoje. Com base nas ideias anarquistas e socialistas, os movimentos operários foram se fortalecendo na Europa durante o século XIX e se confundindo, inclusive, com vários outros movimentos de reformas políticas que também aconteciam no continente, que nós vamos citar essas ideias liberais, aí, as revoluções liberais. É nesse contexto, destacam-se as associações internacionais de trabalhadores, muitas vezes chamadas apenas de internacionais. As internacionais, ou Associação Internacional de Trabalhadores, AIT. O objetivo dessas associações era organizar o operário em todo o mundo na luta por melhores condições de trabalho e construir um ponto inicial para a eclosão de uma revolução socialista que viria a acontecer na Rússia depois. As internacionais, como o nome indica, foram as primeiras organizações de trabalhadores que extrapolaram as barreiras nacionais, ou seja, que uniram vários países, ou pelo menos trabalhadores de vários países. Tá bem famosa aí aquela frase do Karl Marx: operários de todo mundo, univos. A criação das associações internacionais de trabalhadores se deu em contextos políticos de mudanças, tanto dentro quanto fora da Europa. Como exemplo, eu poderia citar aí a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana, já estudada em aulas anteriores, e também a Guerra de Unificação da Itália e da Alemanha, que será estudada nas próximas aulas. Havia clara movimentação popular em prol da defesa das liberdades e da consolidação dos direitos civis. Durante o século XIX, organizaram-se duas internacionais. A primeira internacional foi fundada em Londres em 1864 e foi liderada pelo próprio Karl Marx, um dos pais do socialismo científico, e pouco avançou na luta pelos direitos trabalhistas, já que as discussões acabaram dominadas pelo desacordo que existia entre ideias socialistas e os anarquistas. Na verdade, eles divergiram principalmente sobre a forma como deveria se dar a passagem do capitalismo para o socialismo. Como resultado dessas desavenças, os anarquistas, incluindo Bakunin, o seu líder, foram expulsos da associação, demonstrando que a realização da Revolução Comunista seria muito mais complexa do que parecia. Porque não era simplesmente você conscientizar o trabalhador da sua condição de explorado e aí ele tomar o poder. Assim pensava Karl Marx. Porque os anarquistas acreditavam que qualquer forma de organização política, de domínio político, era uma forma de impor a vontade de poucos sobre a maioria. E os socialistas vão dizer que o Estado precisa organizar o bem-estar social, a igualdade, para depois pular para o comunismo. Olha a treta acontecendo entre Karl Marx e Mikhail Bakunin. A expulsão dos anarquistas, no entanto, não acabou com todas as divergências do interior da Internacional, fazendo com que ela fosse extinta, nesse caso, em 1876. Mas as lutas operárias tiveram prosseguimento na Europa e em 1889 foi organizada a Segunda Internacional, também em Paris, liderada pelo próprio Friedrich Engels, o parceiro de Karl Marx na criação do socialismo científico. Nela, vigorou entre os socialistas um clima mais moderado em defesa das ideias socialistas, uma vez que os anarquistas estavam expulsos desde a Primeira Internacional. Dessa maneira, eles não estavam necessariamente falando em revolução socialista mais, e sim na evolução do sistema capitalista para o sistema socialista. Novamente, houve desacordo entre os membros dessa internacional e aí ela acabou sendo definitivamente cerrada em 1914, o ano em que teve início a Primeira Guerra Mundial. Essa internacional, obviamente, se posicionou contra a Primeira Guerra Mundial e foi aí que vai se dividir, principalmente na Rússia e, claro, em todos os lugares da Europa, principalmente, os socialistas radicais, que querem uma revolução a qualquer custo para acontecer lá a mudança para o socialismo e depois o comunismo, e os socialistas mais moderados, aqueles que querem chegar ao socialismo e depois ao comunismo de forma mais democrática, mais branda. É aquilo que a Revolução Russa vai dividir entre bolcheviques e mencheviques. Beleza. Já no século XX acontece a Terceira Internacional Comunista, dessa vez organizada por Vladimir Ilyich Lenin, herói, líder da Revolução Russa, inclusive ela acontece na Rússia, e essa Internacional Comunista, ela vai ser propriamente uma chamada de Internacional Comunista, cai nas mãos de Stalin, quando Stalin dá um golpe lá e toma o poder na União Soviética já, e vira um mero instrumento de poder
um instrumento de política externa da União Soviética já no contexto de início da Guerra Fria. Porque aí você vai ter a Segunda Guerra Mundial, ela fica extinta e ela volta aí como o Comitê, ou seja, a organização política soviética pós Segunda Guerra Mundial, o que vai gerar aí todas as tretas relativas à Guerra Fria. De um lado, a Internacional Comunista, organizada e liderada pela União Soviética e seus estados satélites. Do outro lado, o capitalismo liberal dos Estados Unidos e seus estados satélites, e aí é treta para umas próximas aulas. Bom, galera, além da organização trabalhista do século XIX, um movimento operário, muito importante você ter uma noção, que é a partir desse movimento operário que a luta dos trabalhadores se organiza e eles começam a conquistar vários direitos trabalhistas, férias, salário mínimo, licença maternidade, limitação das regras para os trabalhos feminino e infantil e por aí vai. E também, junto com todo esse movimento operário, vai acontecer várias revoluções liberais. Ou seja, não são só os trabalhadores que estão lutando por condições de vida, não. O liberal, o capitalista, a burguesia também quer revolução e falaremos dela na próxima aula. Até mais!